Olá, bom dia. Hoje é 27 de maio de 2023. O assunto dessa live, desse sábado, é um assunto que eu já tratei em outras oportunidades, que é o autoconhecimento. Quando falamos de autoconhecimento, existem várias abordagens a respeito, tá? E alguns levam para o lado mais esotérico, outros levam para o lado da personalidade, e assim vai, no sentido de que o autoconhecimento é, na verdade, o conhecer a si mesmo. É uma definição bem simples e lógica. Ocorre que depende muito da pergunta também que nós fazemos a nós mesmos, né? Por exemplo, você pode iniciar essa reflexão perguntando-se quem é você. Aí você vai cair na personalidade. Então você vai falar daquilo que você imagina que você é, né? Mas a questão mais profunda é o que você é. Quem é você remete à personalidade. O que você é vai num campo mais profundo, no sentido do que é você. E assim mesmo existem várias abordagens, né? Muita gente se define pela profissão que exerce. Então eu sou psicanalista, né? Que é o meu caso. Eu sou o médico, eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou contador. É dizer, é o campo profissional. E muita gente se define por aí. Mas o que é você remete, como eu disse, a algo mais profundo, a um entendimento maior do ser humano. Esse ser humano que encontra-se aqui, né, neste planeta. Nós somos, na verdade, nós somos o quê? Nós somos uma parte do cosmos, da vida que está aí presente. E se nós quisermos ir além, nós somos fractais de alma. Quer dizer, nós somos parte. Nós não somos uma alma completa, nós somos uma parte da alma universal. Por isso, fractais, quer dizer, nós somos um pedaço disso. E o autoconhecimento, ele não termina apenas numa pergunta, na resposta de uma pergunta. Ele espraia-se por várias explicações e por vários elementos que nos compõem. Então, como eu disse, nós somos fractais de alma. E se você quiser entrar mais profundo, você também pode pensar, acreditar que nós somos fractais
de um espírito universal, que é a vida como um todo. Esse conhecimento de si mesmo, ele pode ser analisado sob um aspecto, por exemplo, né, da identificação, né? Com o que você se identifica, com quem você se identifica. Nós, às vezes, nos identificamos com outras pessoas. Então, essa busca pela nossa identidade particular, singular, nessa busca, nós devemos excluir essa identificação com os outros, porque nós somos únicos. Cada um de nós é um ser único. Nós, por exemplo, às vezes nos identificamos com os nossos desejos. Nós vivendo numa dimensão material, que é a que nós vivemos aqui, que é uma dimensão muito material e até mesmo materialista, muitas pessoas se identificam com aquilo que possuem. Como eu falei, com títulos, né? Com posses, com competências. Então, se você se identifica com esses elementos, é provável que você acabe por não se conhecer, por não entender a extensão de todas as suas capacidades e principalmente as suas capacidades de inteligência e com a sua capacidade de consciência. Então é mais profundo. Quando nós nos identificamos, por exemplo, com fractais de alma, é algo muito superior a nos identificarmos fisicamente. Porque fisicamente nós somos seres limitados também. Quando, num processo terapêutico, eu sempre sugeri às pessoas a buscarem identificar as suas particularidades para entender o conjunto. Para entender o todo, você tem que buscar as particularidades pessoais, individuais. Ninguém evolui igualmente. Hoje a gente vê, por exemplo, na internet, muitas sugestões, digamos assim, algumas esdrúxulas, outras até melhores, no sentido da pessoa procurar a sua identificação, procurar as suas potencialidades, digamos assim, porque quanto mais você se conhece, melhor você define o caminho que quer seguir. O sucesso de um não é o sucesso de outro. A prosperidade de um não é a prosperidade de outro. Porque nós temos os nossos próprios desafios particulares para serem vencidos. Nessa questão da identificação, muitas vezes as pessoas se identificam com, né, imagens que são transmitidas pelos outros, né? Eu lembro que em determinado tempo da minha vida,
eu pensava, eu quero ser igual a esta pessoa. Eu quero ser igual àquela pessoa. E isso não existe. Se você é único, se você é singular, você só vai ser igual a você mesmo. Então, conhecer a sua identidade, conhecer quem você é e o que você é, o que você representa nesse universo, né? Para entender como é que você se relaciona com todo esse universo, com toda esta vida que está ao seu redor. Como é que você se identifica com o que está ao seu redor? Nós fazemos parte de um todo. Isso é uma verdade. Se é assim, então nós precisamos nos identificar com o que há de melhor dentro de nós para nos relacionarmos com esse todo. Para nos relacionarmos, por exemplo, com o ambiente que nós vivemos, com as pessoas que nós convivemos. Nós precisamos saber realmente quem nós somos e o que nós somos. Quem nós somos, eu já disse que são identificações de personalidade. O que nós somos é mais profundo. Nós não somos apenas, por exemplo, esse corpo físico que nós apresentamos. Porque nós, cada um de nós vivemos em várias, digamos assim, dimensões. Nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo emocional, nós temos o nosso corpo anímico, de alma, nós temos o nosso corpo espiritual, entre aspas, esse corpo espiritual. Então, nós somos vários dentro de um só. E se não identificamos essas fractais que nós somos, essas partes que nós somos, nós podemos viver iludidos a vida toda, pensando que somos algo que não somos. Então, é importante você entender isso. Agora, nós precisamos começar de algum lugar. Então, nós devemos conhecer, por exemplo, a nossa própria biografia. Quer dizer, como é que a gente viveu e vem vivendo até agora, né? Como é que foi a nossa educação? Quais são as nossas crenças? Porque muitas vezes nós nos identificamos com crenças que não têm sentido nenhum. E quando nos identificamos com crenças, né, a tendência é nós nos frustrarmos, nos desiludirmos. Porque vai chegar um momento que de repente você está de frente com você e vê que você passou a vida toda acreditando em coisas que não são reais, que são ilusórias. Nós precisamos entender, então, a nossa biografia, como é que nós fomos formados. Isso mentalmente, intelectualmente e até mesmo espiritualmente. Como é que nós fomos formados? Quais as informações que nos foram dadas sobre a vida, sobre o que acontece na vida? E essa busca pelo autoconhecimento, ela é uma busca particular. Se você quer permanecer na mesmice, na ilusão, né? Se você quer continuar sendo alvo de várias
intempéries, de vários sofrimentos, né? Aí você não precisa conhecer-se, é só você se soltar e se deixar levar. Como diz a música, deixa a vida te levar. Mas esse não é o propósito da vida humana aqui neste planeta e nem no cosmos inteiro, né? Nem na vida como um todo, principalmente na parte daquilo que eu chamo de espiritualidade, né? Nós somos maiores do que pensamos que somos. Então é necessário a gente deixar um pouco, né, esse mundo ilusório que nós vivemos e se aprofundar naquilo que é real, mas que é real mesmo. E para isso é preciso conhecer-se para você saber a extensão, o alcance das suas atitudes diante da vida e na vida. É preciso conhecer mais. Não há como você conhecer da vida, conhecer de si mesmo, sem um conhecimento mais profundo. Outro dia eu ouvia um mestre, né, filosófico espiritual, o Trigueirinho, que ele falava sobre a necessidade da gente ler mais. E isso não é novidade, tá? Porque eu mesmo há N anos venho falando da necessidade da leitura para obter conhecimento, de buscar boas obras para obter conhecimento. E existe hoje, ao dispor das pessoas, na internet, por exemplo, milhares de livros com bom e vasto conhecimento para aquele que quiser aprofundar-se nesse conhecimento geral, nesse conhecimento mais profundo da vida. Não no conhecimento superficial, no conhecimento mais profundo. Conhecer as leis universais, conhecer as leis morais né, do universo, que estão escritas há milhares e milhares e milhares de anos, em várias obras e em vários tempos. Se você pegar, por exemplo, a literatura védica, né, indiana, se você pegar a própria literatura dos filósofos, desde os clássicos, principalmente, você vai entender muito mais sobre a sua própria trajetória nesse mundo, como é que ela se dá, e você vai obter ferramentas para vencer as adversidades e vai compreender com maior profundidade os caminhos que você deverá e deverá seguir, né? Então, não se faz autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, de si próprio, sem conhecimento. É preciso ter o conhecimento como ferramenta de pesquisa de si mesmo. Isso é fundamental. Existem várias correntes espiritualistas que nem são religiões, tá? Religiões estabelecidas, institucionais, essas coisas. Existem vários conhecimentos espirituais e espiritualistas que nos levam a
entender melhor a vida como um todo e a nossa própria vida e o nosso próprio papel nessa vida. Então, o autoconhecimento, primeiro eu já vou falar uma coisa para vocês. Existem pessoas nessa vida, nesse mundo, que não estão nem aí para o autoconhecimento. Por quê? Porque elas vivem de modo aleatório no mundo. Elas vão nas correntes que de tempos em tempos vêm à tona. Hoje, por exemplo, nós estamos muito na base da superficialidade. E como esse mundo ele é muito, muito calcado numa dimensão material e materialista, então as pessoas seguem esse rumo. Então, para elas, nada interessa que fuja a essa sede material, essa sede de realizar, né, instintos, desejos, né, ambições e por aí vai. Só que, se você analisa nesses milhares de anos que já vivemos nesse planeta, isso não tem levado a lugar nenhum. Esse conhecimento de base exclusiva materialista. Porque é isso que o mundo está como está hoje, com todas as suas misérias, com todas as suas querelas, com todas as suas guerras, com todas as suas todos os genocídios que acontecem, com todas as discriminações, com todo o ódio, ele está assim em virtude dessa base materialista que a sociedade se apoia, sociedade humanitária. Tá? Se você pega o Brasil é um recorte disso. Né? Outro dia eu ouvia informações embasadas sobre milhares de mortes de crianças, né? No continente africano, por exemplo, mortas de fome, mortos pela fome. Aí a gente se pergunta, e no Brasil, quantas pessoas morrem de fome e quantas crianças subnutridas, desnutridas existem? Ao nosso lado, ao nosso redor. Então, esse modo de viver materialista, com base apenas nos ganhos materiais, com base no egoísmo, na ambição, nesse poder econômico, etc., é que leva-nos a isso. As outras coisas são consequências. A violência é consequência, a miséria é consequência, tudo é consequência dessa base materialista da própria sociedade como um todo. Né? Então, quem deseja realmente, né, mudar a sua própria vida, ajudar a mudar a vida de outrem ou de outros, precisa de maior conhecimento de si mesmo para poder entrar nessa, digamos, luta, né? Nesse fazer de novo o próprio mundo que nós vivemos. Porque senão não vai sobrar nada, né? Provavelmente. Futuras gerações vão sofrer o descaso que nós aqui tivemos pela nossa falta de consciência. Nós vamos transferir um legado muito miserável para
próximas e próximas gerações. Então, um dos nossos papéis, quando você se aprofunda no autoconhecimento, é entender que você faz parte dessa engrenagem que está aí e que você precisa contribuir para mudar isso, de algum modo, movendo, mesmo que seja um grão de areia. Mas nós precisamos fazer algo. E para entender isso, é preciso entender a si mesmo. É preciso conhecer a si mesmo para saber, né, daquilo que você é capaz de fazer por si e pelos outros. Então, esse autoconhecimento que eu falei, que pode ser muito mais profundo até do que eu falei, o objetivo é trazer para cada um dos indivíduos a autoconsciência, quer dizer, a consciência de si mesmo e a consciência do seu papel neste vasto universo, que não é só aqui, vai muito mais além. Então é necessário que nós, quem assim deseja, né? Porque não é todo mundo que deseja. Tem gente que está satisfeita com a sua miséria existencial. Essa é a verdade. Tem gente que está satisfeita com a sua miséria existencial. Tem gente que acha que aquilo que faz na vida é o limite. Isso é de um empobrecimento muito grande, que as pessoas poderiam pensar em ser muito maiores do que são e muito melhores do que são. Mas existe uma visão reducionista embutida nisso tudo. Existe um sistema que está aí para reduzir as pessoas a quase nada. E se você embarca nessa, você provavelmente em algum momento você vai se sentir totalmente infeliz. Porque é necessário fazer muito mais por si mesmo, pela vida e pelos outros e pelo universo para ser feliz. Diz, né, uma letra de uma música de um cantor, compositor mineiro chamado Cirlan, que tinha um refrão que eu guardei e guardo até hoje, que diz o seguinte: é muito pouco ser feliz quando só a gente é feliz. Então nós precisamos fazer mais nesta vida e fazer mais desta vida, não só por nós mesmos, mas também pelos outros, né? Para que a felicidade seja algo, né, maior e palpável e que seja real, né? Porque vivendo de forma inconsciente, como a maioria das pessoas vivem, a gente não vai, como dizem os antigos, a gente não vai muito longe, né? Outro dia eu pensava, e penso ainda, não formatei isso para falar e escrever, que alguém falava, né, sobre o fim da pandemia. E aí eu fiquei me perguntando, e essa pergunta não é só minha, o que até agora nós aprendemos com a pandemia, né?
que começou em 2019, mas veio desembarcar aqui entre nós em 2020 e até hoje nós estamos aí tomando vacinas contra o vírus da pandemia. Semana passada mesmo eu tomei mais uma dose de vacina. E muitas outras pessoas, milhares ou milhões de pessoas, estão tomando várias outras doses de vacina. Então a pandemia, na verdade, não acabou, mas aquela onda forte, ela foi colocada mais distante. E aí, então, a pergunta é essa, né? Qual que é o aprendizado que nós tivemos com a pandemia? O que nós aprendemos? Não vou falar sobre esse tema hoje, mas ainda vou elaborar melhor. Mas é uma pergunta que fica aí. O que nós aprendemos com essa pandemia? O que você aprendeu com essa pandemia? O que eu aprendi com essa pandemia? Eu sei que eu aprendi muita coisa. Aprendi, por exemplo, a valorizar mais a cada momento que eu estou vivo. Né? Cada momento que eu estou vivo, que eu estou fazendo algo aqui, nesta vida. Né? A questão é o que cada um aprendeu. Porque muita gente, infelizmente, você olha, eu digo assim, você olha para fora da sua janela, no meu caso, da minha janela, eu vejo tudo mais ou menos igual. Para um grande núcleo de pessoas que voltaram do mesmo jeito, voltaram às suas baladas, voltaram à vida num nível mais baixo até, quem sabe, do que já era. É só você olhar e observar. As pessoas estão envolvidas naquela coisa mais, né, que eu digo assim, mais primitiva, em suprir os seus desejos primitivos de bebida, comida, sexo, etc. É isso que você vê. Está aí escancarado isso, inclusive nas televisões. Né? Eu não assisto, mas sei que está escancarado. A miséria humana continua do mesmo tamanho. Basta você observar até os tais reality shows, né, que colocam aí as pessoas lá fazendo idiotices e todo mundo gosta de assistir. Pior é isso, que tem um monte de gente, né, que vai nessa coisa. Né? Mas o nosso assunto então é esse. É preciso buscar conhecer-se mais profundamente para entender qual que é o seu papel nesta vida, porque esta vida que nós estamos vivendo pode até ser a última vida nesse planeta. Pode ser que depois desta vida, muita gente vai embarcar para outras dimensões de acordo com o seu próprio desenvolvimento espiritual e humano. De repente, é isso que vai acontecer com a transição planetária, que ela não se dá de um dia para o outro, mas ela vem a passos largos. Né? E o nível de consciência de cada pessoa é que vai determinar o futuro dessa pessoa enquanto esse fractal de alma, esse fractal de espírito. Certo? Então, às vezes, nós podemos construir o nosso céu, assim como podemos construir o nosso próprio inferno. Essa é a verdade. Então, desejo a todos, né, um bom autoconhecimento e paz e luz para todos. Que todos busquem, né? Eu desejo sempre que as pessoas busquem aquilo que há de melhor para as suas vidas, no campo
da espiritualidade, no campo da alma, né, principalmente. Ok, gente? Então é isso aí, fica aí a mensagem. Se você gostar, você compartilhe com os seus amigos, porque eu também vou colocar esse vídeo lá no YouTube, no meu canal Viver Consciente, que é o meu canal no YouTube. Ok, gente? Então, paz e luz para todos.